Muito obrigado, Dulce, por puxar nossas palmas para aqui. Primeiro, boa tarde a todos. Provavelmente o cerimonial, o reitor e outros já deram as boas-vindas àqueles que são de fora aqui no Mato Grosso do Sul. Mas, como um também forasteiro nesse estado, a minha origem é Santa Catarina, desejar a todos, ao estado do Pantanal, uma boa estada. Cumprimentar o magnífico reitor, nosso grande amigo Marcelo Turini, que tem sido um defensor desta parte aqui do fórum, que é boas práticas de governança, inovação, tecnologia, ciências, que ele muito bem administrou no nosso estado por um longo período de franco desenvolvimento desta área. Parabéns, professor Turini. Não tive oportunidade de, em eventos dessa natureza, externar o seu trabalho frente ao que já fez pelo estado de Mato Grosso do Sul, na questão especialmente de inovação, ousadia, buscar o novo. E cumprimentar a nossa pró-reitora, a Dulce, pelo convite, por ter dado essa oportunidade de também estarmos aqui falando um pouquinho dessa matéria. E, em nome dos dois, cumprimentar todos os pró-reitores, os diretores, a nossa vice-reitora, a Camila, e todos os demais dirigentes das cooperativas brasileiras aqui presentes. Sintam-se, com certeza, em casa. Eu tenho muito orgulho de ter vivido aqui dentro 39 anos. Casei aqui com uma pessoa aqui da universidade. Meus 2 filhos formaram aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Um em veterinária e o outro é bacharel em Direito. Está lá no Rio Grande do Sul agora trabalhando na área do direito trabalhista. E isso faz parte da família. O que eu vou contar para vocês como experiência exitosa de que nasceu aqui na nossa instituição de ensino superior, a primeira do Mato Grosso do Sul. Agora temos a nossa co-irmã, o FGD, da Grande Dourados. Mas nos idos de 1985, muitos dos senhores aqui, tem bastante gente nova, mas tem alguns também, já como eu, sem cabelo, lembra que o 85 foi o primeiro movimento que tivemos dentro das instituições de ensino superior, de buscar melhorias para todos nós, especialmente a nível de salário e a nível de condições de trabalho. E foi um movimento que realmente foi puro, porque ele foi uníssono entre técnico e docente da instituição. Foi um momento que passamos no Brasil de alguns processos, né? Mas que para as universidades, nesse momento, foi muito importante. E ali que foi que iniciou um estudo aqui, naquele tempo não podia ter sindicato, né? Nós tínhamos só associação, porque só em 88 que teve 3 anos praticamente depois, com a nova Constituição. Nós discutíamos aqui ter uma cooperativa de consumo dentro da Universidade Federal, porque, alguns senhores vão lembrar também, nós tínhamos na sociedade aqui o reembolsável da base aérea, que era uma cooperativa. Nós tínhamos a cooperativa da Noroeste do Brasil, ainda tinha a Noroeste do Brasil, que era a rede ferroviária. Tinha a Cobrasil, cooperativa de consumo dos funcionários do Banco do Brasil. E nós, como instituição, só perdíamos para o próprio governo do Estado, queríamos ter a nossa instituição. Começamos a estudar, a ter uma cooperativa de consumo. Tem alguém de Goiás aqui? Goiás? Não tem? Que lá tinha uma cooperativa de consumo. E que, ao longo do tempo, sucumbiu. Por quê? Porque as cooperativas de consumo estavam num processo de chegada de Carrefour, de outras instituições internacionais no Brasil, e esse modelo de cooperativismo estava para acabar. Veio aqui o senhor Norberto, convidado nosso aqui, do grupo que estudávamos isso, que era uma comissão, um grupo de trabalho entre a SUFEMES, que na época, e a DUFEMES na época, para constituir essa cooperativa para os servidores técnicos e docentes da nossa instituição. O senhor Norberto veio aqui do BNCC, também algum de vocês talvez lembra o que era o BNCC, Banco Nacional de Crédito Cooperativo, que ele que fazia
à frente levava as cooperativas de crédito naquele momento no Brasil ao mercado financeiro. E ele veio e falou: em vez de vocês criar uma cooperativa de consumo, criem uma cooperativa de crédito e financiem o consumo. E o consumo, na verdade, era o rancho. Dadas as dificuldades que nós passávamos, a nossa universidade tinha passado por pouco tempo, 6 anos, pela federalização, porque nós éramos uma universidade estadual, passamos a ser federal, em 79 para 80, na implantação. E ali, capitaneado pelo professor Frodoaldo, um grande guru do cooperativismo aqui do nosso estado e aqui da universidade, nós constituímos, então, 3 anos depois, 1 mês e meio antes da Constituição, no dia 26 de agosto, a nossa Crédio FMS. Uma cooperativa de crédito que 6 meses depois recebeu a autorização do Banco Central para funcionar. Aqui tem diversas universidades, daí eu sou um desses fundadores, aqui tem diversos, que eu já vi pelas siglas ali, que também constituíram cooperativas no seu seio. E algumas delas já nem existem mais. Outras passaram, estão passando às vezes, por grandes dificuldades de continuidade, porque não fizeram a lição de casa. Eu já fiz diversas palestras. Quem aqui é do Espírito Santo? Eu já estive lá no Espírito Santo. Eu estive lá fazendo a palestra com a cooperativa lá, que passou por diversas dificuldades, está passando. Uberlândia, o Dobbs, inclusive era daqui, está lá agora, não sei se ele ainda é o presidente, estava lá, mas passou por dificuldade. Santa Maria, eu já falei com ele, estive lá. No Pernambuco, Rural de Pernambuco, também comentei com ele ali. Então, tem outras que a gente teve, mostrando a nossa experiência. A experiência que nós tivemos aqui na UFMS, onde, por sorte, por competência, por algumas coisas aliadas, ajuda de Deus, que sempre ajuda, tivemos a sabedoria de, primeiro, não ter divisão, jamais envolver-se com políticas internas da instituição, porque isso é plausível da instituição por ser pluralista, mas a instituição cooperativa jamais podia fazer isso, porque mexia com o dinheiro, com a parte do corpo dos servidores que mais dói, que é o bolso. Então nós precisávamos ter realmente um trabalho forte de isenção, e assim nós fizemos. Em 88 criamos essa nossa cooperativa, 45 servidores, 17 docentes e os demais de técnicos administrativos. 10 anos depois da Constituição, um trabalho difícil, naquele tempo a segmentação, todas as orientações são emanadas do Banco Central do Brasil, as cooperativas, é o artigo 192 da nossa Constituição, é a única instituição que já está regulamentada, as demais instituições financeiras bancárias ainda obedecem à lei de 64, que é a lei do sistema financeiro brasileiro, menos as cooperativas. As cooperativas passaram de 5 anos para cá a ter a lei própria, que é a Lei Complementar 130, que regulamenta a parte do artigo 192 da nossa Constituição, que trata do sistema financeiro de crédito, SNCC, Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, que agora no começo do ano foi alterada, porque tinha um absurdo lá, nesta lei, que as prefeituras dos municípios não poderiam abrir suas contas nas cooperativas de crédito daqueles municípios. E nós temos 772, se não me engano, municípios brasileiros, que a única instituição financeira que lá existe é uma cooperativa. Aqui no estado somos 5. Rochedo e Corguinho, para quem conhece aqui, não tem outra instituição financeira a não ser o Sicredi. Eu sempre falo que a prefeita lá de Corguinho tinha que pegar o dinheiro no final da tarde e sair correndo para Campo Grande para depositar num banco. Era um absurdo. E acabou se arrumando agora com a alteração da Lei Complementar 130. Mas passamos 10 anos com muita dificuldade, porque éramos solteiros ou éramos sozinhos. Foi o momento em que nós conseguimos manter os princípios universais do cooperativismo, especialmente as questões que emanam hoje, muito em voga, boas práticas da governança corporativa. Transparência, equidade, lisura, compliance. O CEJU conhece muito bem isso. Ou seja, os princípios que norteiam um bom empreendimento. E a instituição pública de ensino, o que ela faz? Muito linkado, que eu vou falar, com os sonhos que o professor Turini colocou ali. É fazer com que o nosso jovem vá lá para a cidade,
extramuro da nossa instituição, das nossas instituições, e lá ele seja um bom empresário, um bom profissional, um bom político, que tanto nos carece nesse momento. Ou seja, a instituição pública de ensino superior tem a missão de levar para as sociedades bons profissionais, não é assim? Que nós mesmos vamos ser atendidos por eles lá na frente. E os exemplos das nossas organizações internas também têm que ser exitosas. Por isso a nossa presença aqui nesse momento. 10 anos depois, integramos o sistema Sicredi. Muitos de vocês conhecem, muita gente aqui tem de origem do sul do Brasil. O Sicredi nasceu em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, em 1902, tem 116 anos. E a nossa cooperativa, como eu falei, em 88, está ali um cartaz, completa 30 anos, agora dia 26. É a primeira cooperativa que nasceu no estado de Mato Grosso do Sul de crédito, no momento em que todas as cooperativas obrigatoriamente teriam que ser segmentadas. Nós tínhamos as cooperativas urbanas e as rurais. Cooperativa de crédito rural, premissa principal, o cooperado tem que ser produtor rural. Cooperativa de crédito UFMS, tinha que ser servidor da UFMS. Brigamos, como nós do meio acadêmico somos briguentos, né? Com o Banco Central, muitas vezes, estive lá discutindo em seminários, em fóruns iguais a esse, brigando com o Banco Central, por que eu sempre, minha origem é produtor rural, por que eu queria fazer crédito rural e a minha crédito UFMS não podia fazer o financiamento para mim? Agora há pouco falava alguns detalhes dessas técnicas com o nosso representante lá da UFOB, da Universidade Federal do Oeste Baiano, onde nós temos hoje, daqui a pouco eu já vou falar, atuação. E aí a pessoa fala, ué, mas que estranho, não é o UFMS, como é que está na Bahia? Né? Mas isso faz parte desse processo que nós fizemos de boas práticas de governança a partir daquela data. Ao integrar o Sicredi, nós passamos a pertencer a uma rede de cooperativas. Nós temos no Brasil 4 grandes sistemas: Sicredi, Sicobi, Unicred e o sistema Cressol, que é originariamente das cooperativas da economia solidária, que passa agora por um momento de bastante dificuldade de reafirmação dentro do seu foco de atuação no Brasil. Mas os 2 maiores que possuem bancos cooperativos, os demais não possuem, é o Sicredi, nasceu no Rio Grande do Sul, e o Sicobi. Era para ter um só. Eu participei ativamente na década de 90 dessas discussões. E sabe por que não deu certo? A origem do Sicobi é Minas, e a origem do Sicredi é o Rio Grande do Sul. Churrasco com café. Não bate bem, né? Se fosse churrasco com pão, poderia ser pão, ou até com rapadura, poderia ser. Mas churrasco com café não é uma coisa muito... é estranho. Não deu certo. Acabou se criando no Brasil 2 sistemas, assim como tem na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, até mais, tem 3 sistemas na França. Ao integrar o sistema Sicredi, nós ganhamos força. Em 2001, após as alterações normativas pelo Conselho Monetário Nacional, a nossa cooperativa deixou de ser da universidade. Passou a ser dos servidores federais. Então, nós passamos de um universo de próximo a 3.000 pessoas potenciais associados da cooperativa naquela oportunidade para 15.000. Mudou bastante. Mudou muito. E aí nós passamos a se chamar Sicredi Federal do Mato Grosso do Sul, com todas as organizações federais, CGU, TCU, Polícia Federal, ou seja, todos aqueles que eram servidores federais poderiam receber os seus salários, fazer suas consignações através da sua própria instituição financeira. E aí, defender o cooperativismo como tem feito no Brasil e fora do Brasil. A cooperativa, ela é a forma de organização econômica da sociedade que melhor traz distribuição de renda, seja ela em qualquer atividade que for. Vai lá na Unimed que o médico vai falar isso. Ah, mas a Unimed aqui é ruim, não sei o quê. Bom, aí é gestão. Boa prática, é outra conversa. Mas o modelo de organização econômica da sociedade, como disse, através de um empreendimento cooperativo, e as universidades, em diversos lugares, nós temos desenvolvido grandes trabalhos. No final eu vou falar de um que inclusive encerra hoje a chamada pública. Faz com que a sociedade amplie os seus negócios, melhore a sua vida e traga felicidade, gera felicidade, distribuição de renda para a comunidade. Célula menor de uma nação.
A cooperativa, qualquer que seja ela a atividade, mas essa que nós atuamos, nasceu aqui na nossa universidade, como disse ali, é a mais perigosa, vamos dizer assim, porque mexe com a parte, né, dos, como já repetindo, do corpo humano que mais dói, que é o bolso. E aí no Brasil nós temos pequenos 3,5% de participação no mercado, chegando nos depósitos a 5%, mas num crescimento próximo a 30%. O próprio Banco Central tem feito diversas ações e outras instituições do governo federal e as instituições de ensino para fazer com que as pessoas entendam mais dessa cultura da cooperação. Se nós formos aos Estados Unidos, 34% do mercado financeiro americano passa por uma cooperativa. No Canadá, na região francesa, chega a 60%. A média da Europa é 30%. No Japão 35%. No Brasil, 3,5%. Se nós formos ao sul do Brasil, aos 3 estados, a média é 14%, Santa Catarina 19%, que é o campeão brasileiro. E o que mais cresce é Rondônia. Rondônia tem um movimento fortíssimo das cooperativas. Sabe o que é isso? As pessoas se juntarem. As pessoas se organizarem de forma sem o cifrão na frente. Pensar no bem do outro. Né? Uma ação extremamente cristã, que é pensar no outro. Voltando aqui, então, passamos em 2001 a ser membro do Sicredi. Em 2006, que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui, a nossa cooperativa, e todos naquela ainda oportunidade 100% da administração ordinária de servidores, técnicos e docentes da nossa universidade, foi na eleição de 2008 que nós começamos a ter gente de outros órgãos públicos. Hoje já tem gente livre de admissão, já muda, daqui a pouco eu conto, mas ainda era todos pensando no coletivo e não só na nossa instituição, pensando no servidor público e depois na população sul-mato-grossense ou da área que nós atuávamos, já que éramos a primeira cooperativa constituída no Mato Grosso do Sul e, lógico, dali para frente, diversas outras cooperativas foram criadas. Mas em 2006, nós tivemos a ousadia, um sonho muito ligado com o que o professor Turini falou. Fizemos a segregação de função, boa prática de governança, que depois, mais tarde, nós e eu particularmente, através dos trabalhos, dos estudos e dessa atitude que tomamos nas nossas cooperativas, em que constituímos um conselho de administração e uma diretoria executiva, fazendo com que quem decide o estratégico não realiza o operacional. Isso significa a maior conceito de uma boa prática de governança em qualquer das instituições. Ou seja, extirpar de dentro da organização o conflito de interesse. Porque quem decide não deve ser o executor, né? E normalmente a decisão melhor é a colegiada. Por conta disso, a nossa cooperativa foi considerada pelo Banco Central uma coisa diferente, e de dentro da instituição de ensino. A nossa cooperativa, lá em 88, quando nasceu, tinha que fazer curso para entrar na cooperativa. Tinha que ir lá para a OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras do Mato Grosso do Sul, que também congrega o Sistema S, que já foi presidida pelo nosso guru, que eu falei agora há pouco, o Frodoaldo, que mais tarde virou superintendente nacional do SESCOP, Sistema de Aprendizagem do Cooperativismo, cuja posição no Mato Grosso do Sul, como disse o cerimonial, estou presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul. Aí nós fomos convidados, não o Celso, outras pessoas aqui, finado Valdir, que já faleceu, e outras pessoas, o Romildo, o professor Glândio, que já aposentou, que participou do grupo, o Ivan Pires, que ainda está conosco por aí, a compor um grupo de estudos lá no Banco Central para buscar boas práticas de governança para o cooperativismo brasileiro. E foi nós éramos uns membros, e foi desse trabalho que foi feito lá que em 2009 para 2010, o Banco Central soltou, através do Conselho Monetário,
a gente chama de carta de alforria do cooperativismo brasileiro, que permitiu a livre admissão, onde não existe mais cooperativa do servidor da universidade, ou do produtor rural, ou do médico, né, que as Unicredes nasceram lá, era a cooperativa de crédito dos médicos, passou a ser cooperativa de crédito. A nossa cooperativa, mais uma vez, pulou à frente. Foi a primeira cooperativa urbana, constituída por trabalhadores de uma categoria, no caso, servidores públicos, a transformar em livre admissão. Foi aí que deu um salto, ou seja, nós deixamos para trás algumas, e foi muito difícil, não pensa, eu estou falando aqui muito rápido. Cadê o Valdeci, que é nosso conselheiro? Está lá atrás. Nosso conselheiro de administração, naquela época era a liderança dos nossos núcleos. Nós discutimos muito. Pô, mas eu vou... essa cooperativa vai pertencer a todo mundo aí de fora, vai da vila aí, vai poder ser sócio? Claro, desde que você tenha boas práticas de governança, todas as pessoas podem participar desse empreendimento e usufruir dessa riqueza. Passamos então a ser Sicredi União MS. Ou seja, esse nome foi bastante discutido para sermos realmente a unicidade das pessoas que gostariam de participar de um empreendimento dessa natureza de distribuição de renda. 2012, o marco para o cooperativismo mundial, que a ONU determinou que o ano 2012 seria o ano internacional do cooperativismo. E foi um momento ímpar por conta da consolidação do movimento brasileiro da cooperação. E a cooperativa de crédito União MS, mais uma vez, com as suas boas práticas de governança, passamos a adotar o modelo de representação através de delegados, onde grupos de associados elegem o seu delegado e vêm para a Assembleia, que é um modelo muito parecido com o alemão e o holandês. Os dois são muito parecidos ali, que é a representatividade de cada um do associado na sua comunidade, mesmo que seja muito distante, você poder discutir e levar para a cooperativa, para a administração da cooperativa, a sua forma de pensar, as suas decisões daquilo que está em pauta naquele momento. Isso, de novo, tem tudo a ver com boas práticas de governança. E quando a gente fala aqui, parece que para a instituição pública ou para a universidade fica difícil. Em conversas que tenho tido com o nosso magnífico reitor, desde antes dele estar aqui, esse tipo de proporcionar às pessoas a participação, a emanar de lá, né? E ele, como tem esse espírito aberto, professor Turini, tem sido feito a diferença. Fez lá, e você está colocando isso aqui, e com certeza trará muitos benefícios para todos da comunidade, mas muito mais para aquele último sonho que ele colocou ali em letras vermelhas, que é para os nossos jovens. Hoje, a nossa cooperativa atua a partir desse movimento que tivemos em 2012, a cooperativa com destaque nacional, com destaque local e bastante interação com o quadro social e com as instituições. Vale lembrar, por exemplo, aqui na nossa instituição, desde a primeira de 88 até a atual do professor Turini, todas com muito apoio recíproco, de interação, parceria e ato de cooperação, como é o próprio apoio, nós junto com a Fundação de Apoio à Pesquisa estamos fazendo num evento como esse, como outros tantos a gente tem feito dentro da comunidade. Ou seja, os recursos que nós temos para ser patrocinado, etc., tem que ser feito na comunidade que nós pertencemos. E isso nós temos feito, que também é uma boa prática de governança e de ação da instituição financeira de qualquer modelo. Imaginem para uma de propriedade coletiva como é a cooperativa. Nós somos hoje, então, a partir de 2015, quando fizemos uma aliança estratégica com os estados, com o estado do Tocantins e o oeste da Bahia, onde nós incorporamos, através de um modelo que tem dentro do sistema Sicredi, a cooperativa que lá existia naquela oportunidade, com dificuldades, também pensando em questão de boas práticas. A nossa cooperativa foi, então, por conta do seu tamanho, da sua capacidade de gestão, tanto
de questões patrimoniais, como de gestão administrativa, nós incorporamos aquela cooperativa e hoje nós já atuamos. A cooperativa passou a ser União MS e a União MS Tocantins e Oeste da Bahia, onde já temos 20 agências. Estamos inaugurando lá por isso que eu falei 2 vezes aqui já da UFOB, que é a Universidade Federal do Oeste Baiano, que estamos inaugurando uma agência exatamente lá em Barreiras. Falta só arrumar o aeroporto, para não precisar mais de dar voltas, né? O aeroporto lá foi construído na época pelos militares, ainda na guerra, não é assim? É isso? Essa cooperativa com 43 mil associados, 350 empregos diretos gerados, 350 empregados nós temos na cooperativa, e ultrapassamos agora no final do ano a cifra de recurso administrado de 1 bilhão e 50 milhões de reais. Ou seja, nós estamos entre as 30 maiores cooperativas de crédito do país. Nós temos cooperativa muito grande. Nós temos cooperativa da ordem de 7 bilhões de reais. Juntando todas as cooperativas brasileiras, que são 1.119, nós seríamos a primeira maior rede de atendimento. É 7.800 agências. E seríamos a 6ª instituição financeira brasileira. Quer dizer, o cooperativismo, se fosse junto, todo mundo, isso é possível, é uma briga, uma defesa nossa, aqui da nossa cooperativa, para que pudéssemos, no mínimo, nos juntar mais. Cicobi, Sicredi, Unicred e as outras instituições que nós temos, muitos de vocês conhecem isso em cada uma das suas cidades e das suas comunidades. Eu disse agora há pouco da questão de nós ultrapassarmos as barreiras, os muros da nossa instituição Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, através das pessoas. Diversos, como eu, o professor Flodoaldo, o Ivan, o Arildo escolástico aqui lá do Almoxarifado, e outras pessoas, professor Alessandro e outros, professora Silvia, passamos a integrar organismos nacionais e internacionais, como é o caso do professor Alessandro e da professora Silvia, que eles participam do Observatório Brasileiro do Cooperativismo e que têm atuação como pesquisadores lá, a Silvia, a professora Silvia na Holanda e o professor Alessandro lá no Canadá, para dar um exemplo. Nós temos diversos outros professores aqui da nossa instituição que fazem parte da rede brasileira de pesquisador do cooperativismo, que é exatamente para fortalecer, já terminou meu tempo, fortalecer a discussão da cooperação dentro do centro do saber da sociedade, que é a universidade, ou seja, a academia. Como anotei aqui alguns exemplos, Ayrton Cansado, lá da Universidade Federal de Tocantins, faz parte dessa rede, Alessandra Azevedo, da Universidade Federal da Bahia, Gabriel Veloso, de Santa Maria, conversei com um representante ali, Jimmy Peixe, da Universidade Federal Regional do Pernambuco, ele já está aposentado, você conhecia ele, a Valéria Bressan, da Universidade Federal de Minas Gerais, e tantos outros que fazem parte da rede brasileira de pesquisa das instituições cooperativas. Para terminar, este ano, numa parceria do CNPq e o nosso sistema S, que é o SESCOP, através do SESCOP Nacional, nós então fizemos um grande trabalho e foi aberta então uma chamada pública para apoiar os projetos exatamente na área que o professor Turini falou ali, de ciência, tecnologia e inovação, para que nós tenhamos no nosso país mais pessoas pensando na cooperação, no bem-estar do próximo e tendo como um dos principais atores, que é o responsável pela transferência do conhecimento para a sociedade, as nossas universidades públicas acima de tudo. Tudo isso só foi possível se nós chegarmos aqui por conta dessa ousadia que tivemos aqui na universidade. Por isso e a Dulce, a gente agradece, classificou como experiência exitosa e boa prática de governança, Dulce, pela sua militância também dentro da nossa instituição cooperativa, desde o início, e pelo apoio forte e o pensamento sempre pela colaboração e parceria, pelas gestões que por aqui passaram. E mais recentemente, não é porque está aqui presente,
mas uma das primeiras reuniões que o professor Turino promoveu lá na reitoria foi conosco, para nós discutirmos algumas coisas que podíamos trocar, pela condição que eu ainda tenho lá na nossa organização da cooperativa brasileira no Estado, fazer com que a principal matriz econômica do nosso Estado, que tem as cooperativas como principal ator, 75% da soja e do milho colhido nesse Estado passa por uma cooperativa. Não é à toa que nós discutimos e temos um termo de parceria de cooperação mútua entre o Sescop Mato Grosso do Sul, a OCB Mato Grosso do Sul e a reitoria da universidade. Por isso proporcionou algumas, deu possibilidade para o professor Alessandra, a professora Silvia, o professor Moura, lá do direito, esqueci o nome dele, também a realizar alguns sonhos de publicações e visitar outros países para verificar o quão eles fazem coisas boas que podemos adaptar e trazer e levar para os nossos jovens aqui no Brasil. Era isso que a gente tinha que apresentar, dentro daquilo que nós pensávamos, em que a experiência exitosa emanada da nossa instituição, repetindo, da qual tenho muito orgulho de pertencer, porque 39 anos, arrumar a esposa e 2 filhos, e eu tenho 2 netos, quero que eles formem aqui. Obrigado. Obrigado, Celso Ramos Regis, pela brilhante participação neste fórum. Dando continuidade, convidamos para também falar sobre boas práticas de governança a senhora Janaína Gonçalves Teodoro de Faria, coordenadora do Núcleo de Ações de Prevenção e Ouvidoria da Superintendência da Controladoria Geral da União em Mato Grosso do Sul. A Janaína é graduada em Administração pela Universidade Católica Dom Bosco, pós-graduada em Administração Pública pela Universidade Luterana do Brasil, pós-graduada em Economia e Políticas Públicas pela Universidade George Washington e mestre em Administração Pública pela nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Com a palavra, Janaína Gonçalves Teodoro de Faria. Obrigada, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite. A gente procura, no desenvolvimento das nossas próprias atividades, lá na CGU, estar muito integrados com as nossas unidades jurisdicionadas, e a Universidade Federal é uma dessas de grande importância, porque, além de tudo, é o nosso celeiro de boas práticas dentro do nosso Estado, né? Então, agradeço ao professor Turini pela lembrança, a professora Dulce, a professora Camila, e sejam todos muito bem-vindos nesse clima caloroso que vocês encontraram em Campo Grande, que não é comum. Até porque quando todo mundo fala assim, está muito quente em Campo Grande, o pessoal não faz a menor ideia que aqui faz frio também, né? Então, vocês agora têm isso como uma experiência para levar para casa. Que Mato Grosso do Sul também faz frio, nós não somos igual Cuiabá, né? Então, e eu gosto muito de dizer isso porque eu sou daqui, né? Eu, embora tenha passado um concurso da CGU fora, tenha ido, inclusive, estudar no exterior, eu tive a oportunidade de voltar para minha casa. Então, aqui é minha casa, não saio, ninguém me tira, e já tentaram algumas vezes, eu saí, mas voltei, e aqui, como diz mamãe, ela enterrou o umbigo lá na porteira da fazenda e daqui não sai, né? E ela fez questão de enterrar dos meus 2 filhos também, então já viram onde que eles vão ficar, né? Bom, antes de mais nada, eu quero trazer para vocês, a professora de Dulce me incumbiu de algumas informações que ela gostaria que a gente conversasse aqui, e eu quero trazer para vocês informações mais recentes, né? O que a CGU tem feito, o que tem trabalhado e o que vocês precisam levar para a instituição de vocês de uma maneira geral. Primeiro, eu quero relembrar da IN 01, ministério que foi feito pelo Ministério do Planejamento pela CGU, né? A IN foi feita lá em 2016, né? Em que qual era a obrigação dos órgãos de fazer? A obrigação era, acredito que todos já tenham cumprido essa obrigação, né? Instituir um comitê, né? De gestão, de governança
e que possa, inclusive, fazer gestão de riscos e fazer a questão dos controles internos. Lá na IN, ela dizia o seguinte, que nós todos somos responsáveis em fazer essa gestão de controles internos. Então, para isso, havia necessidade, primeiro, de mapeamento de riscos, né, para então ser incorporada a questão de gestão de riscos. E para que isso? Porque, na verdade, isso é uma herança que o TCU nos deixa com muita gratidão, porque o TCU tem batido nas questões de governança, não é, há muito tempo, né? E até então o governo, na verdade, o Poder Executivo, de uma maneira geral, tinha derrapado muito nessas questões, porque é uma estrutura muito grande para a gente poder administrar. E quando a gente fala de governança, é uma mudança de mentalidade, né? Porque quando se fala em governança, a primeira coisa, precisa se planejar muito bem. E se planejar é algo que não é muito comum no Brasil, ainda mais no país do jeitinho, né? Então, a gente sempre dá jeito para tudo. A gente sabe o quanto que a gente tem de orçamento no começo do ano, mas a gente deixa para fazer o projeto lá por junho, chega em novembro, se não está pronto, a gente pega o recurso de qualquer jeito, né? Isso nós tivemos diversos exemplos aqui dentro mesmo, né? Diversas atividades que a gente já atuou em conjunto com as gestões, tanto atual quanto anteriores. E isso acontece não só nas universidades, mas isso acontece em 90%, praticamente 100% das nossas unidades. Então, a intenção da IN 01 era justamente isso. Vamos começar a planejar. Vamos começar a ver qual é o nosso problema. Qual é o problema, o que pode atingir a gente para a gente não atingir o objetivo da nossa instituição. Né? O que eu costumo dizer? Eu já estive aqui algumas vezes, inclusive, conversando sobre as questões de risco, né? As questões mesmo realmente de mapeamento de processos, mapeamento dos riscos, a gestão disso tudo. Eu sempre pergunto para o pessoal assim, você sabe qual é a missão da sua instituição? Porque a pessoa que não souber qual é a missão da sua instituição, ela não sabe para onde ela quer ir. Ela não sabe qual é o objetivo, por que ela está aqui trabalhando. Então, a missão da instituição, ela tem que estar gravada na cabeça e no coração de nós, de todos nós. Porque, senão, a gente não sabe por que a gente está aqui. E lá na CGU, para vocês terem uma ideia, sabe, nós temos o nosso plano, o nosso planejamento estratégico, ele foi feito no mousepad. Então, todo dia, todos os servidores, quando vão acessar o computador e pegar o mousepad ali, eles olham. Impossível não gravar a missão. E isso, para que isso? Por que a gente precisa saber a missão? Para que a gente precisa saber os nossos objetivos? Por que a gente precisa saber por que a gente está trabalhando? Para a gente entender o que efetivamente vai afetar esse atingimento desse objetivo. E, por isso, a gestão de riscos. O que afeta? Na área operacional, o que afeta na área tática, o que afeta na área estratégica. O que o Celso falou aqui é bem interessante. Quem está na área estratégica não pode, de jeito nenhum, pensar na área operacional. São duas coisas completamente diferentes. Não há como integrar esse tipo de atividade, a não ser por ações de governança e que realmente façam com que essas atividades sejam integradas, mas não pela mesma pessoa. Por isso que temos cada um a sua função. Por isso que temos a própria segregação de funções dentro da administração pública. E isso é controle. Então, quando a gente fala de controle, a gente está falando das atividades também diárias que executamos. Quem controla o que eu faço?
Nós brincamos lá na CGU, que hoje é uma rara exceção, mas que a gente é que nem São Cosme e Damião. Sempre estamos em dois, porque um controla o outro. Isso é natural, porque é preciso haver. O controle interno, ele faz parte da própria defesa de nós, servidores, e da defesa da instituição. Então, a IN, ela veio definir esses diversos parâmetros que eu estou passando para vocês, lá em 2016. E vocês tinham até 2017, tenho certeza que todas as instituições já fizeram, que tinha que nomear esse comitê, né? Isso estava lá estabelecido. Quem ainda não nomeou, não se preocupe, não precisa se pronunciar, mas nomeie, porque isso é essencial. Por quê? Porque agora, recentemente, nós temos a questão da integridade. A integridade, ela foi definida pelo decreto 9.000, eu não decoro, eu sou péssima em números, né? 9.203, que ele diz o seguinte, que todas as instituições têm que ter também um comitê de integridade. Porque esse comitê de integridade, ele vai auxiliar todas essas questões de governança da própria instituição. E agora, saiu agora, recentemente, e isso também é bem quentinho, cadê? Eu trouxe a minha colinha. A portaria 1089, ela é de 25 de abril de 2018. A portaria 1089 da CGU, para quem ainda não conhece, ela estabeleceu lá no dia 25 de abril que todas as instituições têm 15 dias para estabelecer seu comitê de integridade. Já acabou, né? Todo mundo já nomeou, né? Já passou para a CGU, né? Para poder cumprir tudo que está normatizado lá no decreto e tudo que está normatizado na portaria. Não tem problema. Quem não fez, vamos fazer o seguinte. www.cgu.gov.br. Quando vocês entram lá, vai ter uma abinha assim, do lado esquerdo, de assuntos. Cliquem lá em integridade. Lá, quando vocês clicarem em integridade, terão os passos. Inclusive, lá tem um manual de implantação do sistema de integridade para todas as instituições públicas. Tá? Se vocês acessarem até pelo celular aí, vai estar lá também integridade, vocês vão conseguir ver. Tá? Então, vocês tinham até o mês passado para nomear o comitê de integridade. Tá? Janaína, mas quem vai ser esse comitê? Gente, vamos simplificar. Não é do mesmo assunto, não é sobre a mesma coisa, a gente não está falando de governança, nomeia as mesmas pessoas. Tá? Lá tem os passos. Vocês vão ter que discutir sobre integridade dentro da instituição, demonstrar quais são as ferramentas que vocês utilizam de integridade para essa instituição, e vocês vão ter que fazer um plano de integridade. E vocês têm até novembro. Se eu não me engano, é 30 de novembro. Sim, 30 de novembro de 2018. Para encerrar esse plano de integridade e vocês comprovarem que vocês têm o plano de integridade dentro da instituição. Por quê? Por que eu trouxe esse pequeno histórico? Eu posso dizer das leis anteriores, mas eu vou trazer só esse histórico mais resumido, porque ainda vai vir outras coisas pela frente. Então, vocês vejam que tudo dentro da instituição e tudo a respeito de riscos, controles internos e governança está tendo um passo. Passo a passo, nós estamos subindo uma escada. Virão outros. Então, se vocês não fizerem, depois vão ter que fazer outros que são muito mais complexos. Então, por quê? Porque isso faz parte de todo o plano de governança que a instituição precisa ter. E, a partir daí, vocês conseguem, inclusive, fazer aquilo que eu comecei a brincar no princípio com vocês. Planejar. Porque sem isso, gente, não há como se planejar. Não há como dizer que você tem sistemas integrados, que você tem possibilidade de implantar alguma coisa, que você tem condições, inclusive no caso de implantação de alguma coisa, você
e aquilo não der certo, você ter outros planos que possam substituir a esse. Porque a partir do momento que você tem uma gestão de riscos, você consegue, inclusive, saber, não, se não der certo esse tipo de atuação que eu quero atingir, ou se não der certo esse indicador que eu quero medir, eu vou conseguir entender qual é o meu erro e onde eu posso atuar para melhorar isso. E, na verdade, isso tudo que a gente está falando é o que a gente bate na tecla, tanto os órgãos de controle interno quanto os de controle externo, batem na tecla a vida inteira. A gente sempre falou sobre isso. E se tivermos como organizar tudo isso, muitos dos problemas que a gente encontra de maneira pontual, porque quando a gente vai na instituição como órgão de controle, a gente vai atuar pontualmente. Não tem condição da gente fazer 100%, fazer uma varredura de tudo que está acontecendo na instituição. Então, nós fazemos uma atuação muito pontual. E quando a gente faz uma atuação pontual, se tem um problema naquela atuação pontual, provavelmente ele é replicado em outras. Se a gente encontra um problema numa obra X, provavelmente esse mesmo tipo de problema tem em todas as obras dentro da instituição. Se a gente encontra um problema que a forma com que a instituição está medindo o indicador, provavelmente ela tem problema em também medir os demais indicadores. Porque ela não sabe como estabelecer esses indicadores. Normalmente é assim. Então, a partir do momento que a gente consegue estruturar essa nossa governança, a gente consegue dar um passo à frente. Eu queria ser o mais resumida possível e trazer efetivamente o que interessa aí para vocês. E eu estarei aqui, acho que vamos fazer depois uma mesa, né? E aí aberta para perguntas, tá ok? Muito obrigada.